Você sabe, Tommy era um cara que trabalhava, mas estava sem sorte. A Gina também trabalhava na lanchonete. Trabalhava demais. E as coisas estavam muito difíceis. Essa é a história de um casal. Essa é a história de uma música, Living on Prayer, do Bon Jovi, que conta a história de um casal que, com fé, estavam prontos para enfrentar a sua impotência. Diante das dificuldades financeiras, diante das lutas e todos os trabalhos, diante da angústia da dúvida, este casal se sentia impotente. Mas eles estavam prontos para enfrentar isso juntos e com fé, orando. E hoje eu quero conversar com você sobre isso. Hoje a gente está aqui na Beneficência Portuguesa. Ela foi fundada em 1859 por 20 imigrantes portugueses. Qual era a ideia deles? Era justamente de ter um lugar para atender a colônia portuguesa. Ali havia todo um movimento de estruturação da cidade, da nossa cidade de Santos, e estava vindo num ótimo momento para justamente dar esse suporte que eles precisavam. Toda essa colônia também dá um suporte para quem também trabalhava no porto. É mais um hospital muito bom que nós temos aqui na nossa cidade. Então, fique conosco e vamos conversar um pouco mais sobre esse sentimento de impotência. Living on Prayer. E aí, gente, vamos continuar então? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. O que é graça? O que é esse termo? Sobre o que é que esse texto está falando? Eu quero responder isso para você e levar isso para a nossa reflexão sobre a impotência. Porque dentro de nós, dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa história, nós temos muitas pessoas, como o Tommy e como a Gina. Então, a grande questão é como lidar com a impotência. Como lidar diante de coisas que fogem do nosso controle e a gente gostaria de ter o controle. A gente gostaria de, se dependesse de nós, bastaria apenas um movimento para que um problema ou alguma coisa fosse solucionada, né? Mas as coisas não são assim, a vida não funciona dessa forma. E aí a gente vive dentro da impotência. Então, para a gente entender a graça, a gente precisa olhar para um texto como esse, que é muito bacana e vai trazer informações a respeito do que ela é, da ação de Deus, do amor de Deus. E aqui, nesse texto, a graça ela está sendo abordada, aplicada num sentido de capacitação, no sentido de uma provisão que vem dos céus e me capacita para lidar com as dinâmicas do dia a dia, onde eu posso vir a me sentir impotente. É o poder de Deus que está constantemente à nossa disposição para lidar com essas coisas. Aqui nós estamos contemplando o paradoxo de Deus. Deixa eu repetir, vou chegar até perto de você. É o paradoxo de Deus. Quando somos fracos, aí que somos fortes. Como assim? Quando eu sou fraco, eu sou forte. Veja, neste paradoxo está a graça.
está algo para nós, porque diante da morte nos sentimos impotentes. Diante da doença nos sentimos impotentes. Gente, eu tive dengue há alguns meses atrás, você vai estar assistindo esse vídeo aqui, algumas semanas atrás, na verdade. Eu não conseguia abrir os olhos, não sei se você já teve dengue. Caramba, ó, meus olhos estão fechados. Pronto, abri e eu não conseguia fazer isso. Que impotência, não conseguir abrir os olhos. É uma doença que nos deixa impotente. E tantas outras que nos deixa aí precisando do cuidado de uma outra pessoa. Um fracasso profissional. Você que tentou um emprego, participou de várias entrevistas, processo 1, processo 2, 3, o 4, mas quando chegou para o 5º, você não conseguiu passar. Por causa de uma questão, você não passou no concurso, você não passou no exame da ordem. Caramba, gente, como lidar com esses fracassos? Como lidar com a impotência? O fracasso nos relacionamentos, dificuldades, sabe, nas coisas mínimas. E aí no final a gente fala, pô, mas onde que eu errei? O que é que eu deixei de fazer? O que é que eu poderia ter feito melhor? Mas por que o outro não fez isso? Mas por que o outro não fez aquilo? Isso vai bugando a nossa cabeça e a gente fica que nem lá o Jack Chan. Como assim, né? Todas essas questões de impotência, elas geram em nós angústia. Para lidar com a angústia da impotência, nós temos a graça. Para lidar com a angústia da impotência, nós temos a graça. Isso quer dizer que nós paramos de agir, nós paramos de fazer, para que Deus haja, para que Deus faça a sua parte. Você já andou em algum lugar e aí estava alguém lá tocando violão, tocando, sei lá, um instrumento qualquer, fazendo acrobacias, fazendo uma magia, aí não fica todo mundo em volta, parado, só olhando? A impotência nos chama a viver uma fé onde eu paro e fico olhando somente Deus agir. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. Talvez você nunca tenha lido a Bíblia, mas você conhece este texto. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nas dinâmicas da impotência, traga Salmo 23 para a sua vida. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. No texto de hoje, Deus faz uma promessa. A minha graça te basta. O convite do Senhor para mim e para você hoje é a gente viver pela fé, é a gente viver pela graça, é a gente viver na graça, no favor imerecido, no ato imerecido de Deus. Living on pray. Vivendo em oração. Vivendo na oração. Vivendo e orando. A minha graça é suficiente para você. Este poder está sobre a sua vida. E todas as vezes que você se sentir impotente, lembre-se, a minha graça te basta. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A minha oração é que, se a gente está se sentindo dessa forma, que hoje possamos ser visitados pelo Senhor, ser consolados pelo Teu Espírito Santo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E todo aquele que crê diz, amém.